Mas afinal, André, usar um cabo de 2,5 mm para alimentar um ar-condicionado dá ruim? Será que ele vai funcionar normalmente? Será que não vai dar queda de tensão? Isso influencia no desempenho do aparelho? O que o fabricante diz sobre cabos de alimentação? Eita! Tá visto que o assunto de hoje é um misto de dimensionamento e ar-condicionado, né não? Muitas dúvidas pra gente tirar, né? Então, bora tirar essas dúvidas na prática. Se inscreva aqui no Engerral, ative o sininho das notificações e se gostar, deixa o like. Todo eletricista ou instalador de ar-condicionado já se perguntou na vida sobre dimensionar cabos elétricos aí para alimentar o ar-condicionado, já que existem vários modelos e potências diferentes aí no mercado. Só que aí nós temos o primeiro erro, achar que só a potência irá definir o dimensionamento. Só que não, nós temos alguns outros fatores a observar também. Segundo a tabela 47 da NBR 5410, que indica a seção mínima de condutores para circuitos de força ou circuito de tomada, a seção mínima dos cabos é de 2,5 mm, ou seja, 2,5. Inclusive, há separação de tomadas de uso geral e específico, sendo o específico para atender a demanda de altas cargas, em que precisa aí do circuito próprio para evitar sobrecarga, como é o caso do ar-condicionado. Ou seja, mesmo se no cálculo final a seção do condutor for de 0,5 mm, por exemplo, nós temos a certeza de que iremos usar no mínimo 2,5 mm para alimentar um aparelho de ar-condicionado, pois a norma obriga e nesse ponto a norma não se contesta, tá bom? Mas André, que tal cálculo é esse que eu tenho que fazer? É simples, olha, eu tenho aqui um aparelho de 9.000 BTUs informando no manual dele que possui 815 watts de potência. Como eu vou ligar em 220 volts, eu utilizo a fórmula I é igual a P sobre V, então I, que é a corrente, é igual a 815 watts dividido por 220 volts e me dá uma corrente I de apenas 3,7 amperes. Como é uma corrente aparentemente baixa, se a gente consultar a tabela 36 da norma, que fala sobre cabeamento aí, um cabo de 0,5 mm da primeira linha da tabela já atenderia. Porém, a norma exige os 2,5 mm. Tá, André, mas se tá com tanta sobra assim, quando é que um ar-condicionado ligado em 2,5, né, em cabo 2,5, pode dar ruim? E aí vem três situações diferentes que pode dar ruim sim, meu querido. Primeiro, quando a máquina de ar-condicionado ela é maior, mais potente. Segundo, quando o circuito é muito longo. Aí nós temos aquela famosa queda de tensão. E terceiro, quando precisamos instalar mais de uma máquina e criar um novo quadrinho de proteção ali para essas máquinas. Então, já pensando nessas três situações, há um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado aí Bora Dimensionar Cabos para Ar-Condicionado. E aí nele eu mostrei esse seguinte exemplo. Prepara o print para essa situação. Eu precisei instalar 3 aparelhos de ar-condicionado e a potência total deles foi de 2.445 watts. Isso aqui é toda a soma deles, tá? Isso foi dividido, logicamente, por 220 volts e eu descobri uma corrente de 11,11 amperes. Se eu fosse olhar só isso, logicamente um cabo de 2,5 mm atenderia tranquilamente, né? Porque ele suporta em média 20, 21 amperes. Só que aí eu tive um agravante. O cabo de alimentação do novo quadrinho para proteção dessas máquinas, eram 3 máquinas, estava a mais de 80 metros de distância lá do ponto de alimentação do padrão. E daí eu precisei aplicar a fórmula da queda de tensão para achar o cabo correto, que é a seguinte, hein? A corrente nominal, 11,11 amperes que eu achei, vezes a distância, 2 vezes, ida e volta, né, que dá 160 metros, dividido pela constante do cobre, que é um 58, esse número aí é uma constante, tá? É um número fixo, vezes a queda de tensão máxima permitida, e a norma fala que ela pode estar entre 3% e 4%, então eu coloquei 3% dos 220, que me dá 6,6 volts. E aí, aplicando os dados na fórmula, a gente achou um cabo de 4,64 milímetros quadrados. Como não existe essa seção, nós usamos um valor a mais de bitola permitido, que no caso é os 6 milímetros quadrados. Com isso, meu querido, tá visto que alimentar o QDC com um cabo 2,5 mm iria dar ruim. Afinal, devido à distância e à potência somada, nós temos um aumento considerável da corrente, tá? E aí vai uma dica extra. Sempre que a distância de um circuito, qualquer circuito, tá? Se aproximar dos 30 metros, já pode considerar fazer aí o cálculo da queda de tensão. Daí você apenas não confia, mas sim confere, né? Então essa é uma dica e de experiência mesmo, tá? Outro fator que não levei em consideração foi o fator de agrupamento. Afinal, na maioria dos casos, ou a gente tem dutos exclusivos de alimentação aí para os aparelhos de ar-condicionado, ou como a corrente é baixa, esse fator de agrupamento na prática, ele não vai alterar aí o resultado final, tá? Lembrando que isso, salvo, né, alguns casos, mas na grande maioria das situações, o
fator de agrupamento também não precisa ser levado em consideração. Agora fala pra mim, você conseguiu entender o porquê em certas situações cabo 2,5 minutos para ar-condicionado ou grupo de ar-condicionado, que nem eu mostrei, pode dar ruim? Dá uma nota de 0 a 10 pela nossa aula de dimensionamento aí também e aproveita, já deixa o like pra gente e compartilha mais essa aula com os seus conhecidos, tá? Essa aula, meu querido, é um oferecimento da nossa parceira Megatron Fios e Cabos, uma empresa com mais de 25 anos de história. Então, Megatron, obrigado por acreditar e apoiar o trabalho da Geral em todos esses anos com a gente aqui, tá bom? Na descrição, no comentário fixado, tem um link para você entrar em contato com a Megatron, seja através das suas redes sociais ou até mesmo fazendo uma visita no site deles, tá bom? Peça a Megatron na sua loja preferida e tenha sucesso garantido na sua obra. Por hoje a gente fica por aqui, mas ao lado tem mais sugestões de vídeos para você continuar aprendendo aí. Um grande abraço, meu querido. Tchau, obrigado.